Boa noite. Vamos começar a nossa palestra sobre tempos gráficos. Na verdade, eu não considero isso nem uma palestra, é mais um bate-papo, é, onde enfim, eu já venho falando há algum tempo em relação, né, a estar mexendo com gráficos em tempos diferentes. E aí me veio essa ideia de falar um pouquinho sobre esse tema, porque nesses mercados mais voláteis agora, existem papéis, por exemplo, que ele pode estar dando uma compra num gráfico diário e pode pegar, por exemplo, a 1000. Pode estar dando uma compra no gráfico diário e, eventualmente, num gráfico de 15 minutos, o papel já está numa descendente, né? Como a gente pode ver aqui. Ou se a gente entrar, por exemplo, num gráfico semanal ou num gráfico mensal, o semanal também está querendo, ainda não confirmou uma compra, está querendo vir uma compra. Pega num gráfico mensal, o papel já esticou demais e pode realizar. Então a palestra de hoje é rápida, enfim, basicamente para dizer o seguinte: se você, primeira coisa, quando você escolhe um gráfico, né, seja um gráfico diário, um gráfico semanal, um gráfico intradiário, e você tem aquele gráfico como sendo o seu gráfico principal, pega, por exemplo, um gráfico diário de a 1000. Então, se o seu gráfico diário, que é o gráfico da sua tomada de decisão, né, é o gráfico diário, o principal gráfico que você olha, é muito interessante você olhar um gráfico num período maior e um gráfico num período menor. Ou seja, um gráfico no semanal e um gráfico de 80 minutos. Se você opera mini índice, opera índice futuro, mini índice, num gráfico de 15 minutos, é interessante você olhar num gráfico, né, um gráfico acima, ou um gráfico de 30 ou um gráfico de 60 minutos. Eu particularmente gosto mais do gráfico de 60 minutos. Ou, quer dizer, se você trabalha com um gráfico de 15, você olha um gráfico de 60 minutos e olha um gráfico de 5 minutos. Esses três gráficos a gente pode apelidar essa, não é uma estratégia, é um comportamento, é uma rotina de estudo, né, dentro daquela filosofia de que você precisa montar uma estratégia, você tem que ter estratégia, disciplina e paciência para operar esse mercado. Então, e a gente sabe que é a estratégia que vai fazer a gente conhecer o mercado. A estratégia nem tanto pela execução da estratégia, mas a estratégia no sentido de você, ao montar uma estratégia, você tem que estudar o gráfico e a estratégia vai fazer com que você conheça melhor o gráfico, ou seja, a estratégia vai fazer com que você se aprimore no seu estudo. E dentro desse capítulo é que cabem esses três gráficos que eu vi um autor uma vez falando exatamente sobre isso, e ele chamava esse comportamento, não estratégia, mas esse comportamento de olhar um gráfico acima, um tempo acima e um tempo abaixo, de G3, ou seja, o gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Então o gráfico 1 é o seu gráfico principal, o gráfico 2 e o gráfico 3 é um acima, um abaixo, ou um abaixo, um acima, enfim, aí tanto faz. Então você tem o seu gráfico principal e você monta uma estratégia em cima desse gráfico. Por exemplo, vou analisar o índice futuro aqui,
gráfico de 15 minutos, depois de um movimento forte de queda, ele fecha aqui, né, com uma figura que lembra um martelo, que é a figura de reversão. E lembrando que amanhã é vencimento de índice. Ele fecha aqui, fechou esse candle nos 57.965, abriu aqui 57.965. Então trata-se de um Harami. Harami é figura de reversão. Eu não estou nem falando dos indicadores, tá certo? Mas aqui, por exemplo, ele está me dando uma sinalização de que o futuro pode subir. Beleza. Então, rompendo a máxima, por exemplo, desse candle aqui, 58.110, daria uma compra. Ele chegou aqui 58.130, fechou um pouquinho abaixo, vamos dizer que você está comprado aqui. O índice ainda está rolando, né? Você sabe que ele fecha 5,6, agora são 5,25. Então dei uma compra aqui, óbvio que não seria uma compra interessante, porque é final de pregão, enfim, e eu não acho interessante se posicionar. Mas, enfim, bem ou mal, ele está dando uma comprinha aqui. Ele deu uma comprinha aqui, beleza. Então, antes de você entrar, é interessante você olhar um gráfico menor e um gráfico maior. Muito raramente você vai ter o gráfico menor e o gráfico maior te dizendo a mesma coisa. Ou seja, o gráfico menor de 5 minutos, ele já tinha dado uma compra e começou a perder força, né? Começou a caranguejar. Né? Caranguejar significa o quê? Caranguejo anda de lado, né? Então o papel perdeu a força de alta e começou a andar de lado. Apesar das médias estarem dando compra, apesar do estocástico lento estar dando compra e apesar do CCI, não, o CCI não deu compra ainda, está ali na busca para dar compra. Enfim, então eu tenho aqui os indicadores, praticamente os 3 dando compra, 2 deles já deram compra, ele subiu um pouquinho. Então no caso aqui, a compra, nesse caso aqui, foi um pouquinho anterior, ele foi quando ele rompeu os 58.035, foi quando ele rompeu a máxima desse candle aqui. Pelo gráfico, pela estratégia dos indicadores, né, o gráfico já deu uma sinalização e confirmou essa compra quando ele, nesse candlezinho aqui, quando ele fez uma máxima acima dos 58.085, 58.090, deu uma comprinha aqui, que já foi um ponto diferente do anterior, tá certo? E aqui ele já andando de lado um pouquinho, enfim. E no gráfico de 60 minutos, provavelmente, olha, provavelmente ele não deu compra nenhuma. Então, por que eu tenho ou devo utilizar esses três tempos gráficos diferentes? Por um simples motivo. São esses 3 gráficos em tempos diferentes que vão te ajudar a perceber melhor o risco de uma entrada naquele momento. É só para isso. Então você tem uma forma melhor de avaliar o risco que você está correndo ao comprar ou ao se posicionar, seja na compra, seja na venda, enfim, tanto faz. Você tem uma visão mais completa. Então no gráfico de 60 minutos não deu compra ainda, mas olha só, ele está trabalhando fora da banda de Bollinger, da banda inferior de Bollinger, e isso sugere que o papel ou o índice futuro tende a subir. Fechou aqui com um pequeno Harami, uma batida fortíssima no final e uma pequena recuperação técnica agora. Então aqui mostra, né, e aqui eu posso traçar, faço todos os meus estudos que eu faria no gráfico diário, que é, ou no caso de 15 minutos, que é o meu gráfico principal, eu faço aqui também. Faço uma outra análise nos 60 minutos. Do jeito que eu fiz uma análise nos 15, eu faço nos 60 minutos e faço no de 5 minutos. O de 5 minutos já deu compra, o de 15 minutos deu uma compra, o de 60 minutos não deu compra. Mas ele começa a sinalizar aqui que poderá ter uma compra interessante a partir do momento que ele rompe
para cima os 58,130. Então eu começo a ter uma percepção de que 58,130 é um bom número no gráfico de 60. Voltando para os 15, vamos lembrar do 58,130. Nos 15 minutos, o meu número era 58,100, 58,110. Tá certo? Ele está trabalhando agora 58,100, vai fechar por aí. A qualquer momento agora ele fecha. 58,100 ele está fechando. E no gráfico de 5 minutos, ele já tinha dado uma compra. E aqui, nesse caso, não é algo interessante. Porque aqui ele me mostra que deu uma compra. Quando ele rompeu aqui os 58,085, ou seja, eu tenho 58,085 rompendo, dá uma compra, 58.100 deu uma segunda compra e 58.130 deu a terceira compra. No 5, no 15 e nos 60 minutos. Então, algo entre 100 e 130 seria uma compra um pouco mais conservadora. É só para isso que serve. Ele me mostra que nos 5 minutos já deu uma compra, nos 15 minutos está dando uma compra e nos 30 minutos pode dar uma compra muito próxima. E ali você tem como avaliar melhor o seu risco. É só para isso. Então você vai pegar aqui a 1000, por exemplo, no diário. É interessante você olhar um gráfico de 60 minutos. E no gráfico de 60 minutos ele já deu uma compra lá atrás. Olha aqui nos 60 minutos ele veio vindo. Ele tem um suporte. Né? A gente analisa aqui, diz, ele tem um suporte aqui que ele testou algumas vezes. Respeitou a grosso modo os 18,60. Abriu com um pequeno candle de alta, enfim, as médias cruzaram, estocástico abriu compra, se esse aí abriu compra nesse ponto aqui, ou seja, eu posso ter escolhido essa máxima aqui, né, 18,98, ou seja, R$19, para entrar comprando esse papel. Então, no gráfico de 60 minutos, 19 seria uma compra interessante. No diário, não estaria nos 19, mas nos 19,27, 19,30. A diferença é de 30 centavos. E no semanal, uma compra interessante seria rompendo essa máxima de 19,35. Então 19,35 seria uma compra mais conservadora. R$19,27 seria uma compra agressiva, no sentido de ele rompeu, comprou. Você pode, para cima, uma compra conservadora no diário, né, às vezes é legal você esperar o próximo candle, ou seja, no caso do diário, o próximo dia, e comprar na máxima do dia, que foi os 19,35, que é o mesmo do de semanal. Então você tem aqui entre 19,27 e 19,35 seria uma compra conservadora. E nos 19, uma compra agressiva. Então entre 19 e 19,30 seria uma faixa de preço interessante para você entrar comprando. Sabendo que o 19,37 seria o mais conservador. E os 19, rompendo os 19, seria o mais agressivo. Em cima desse G3, desses três gráficos, ou 3G e 3G, né? Em cima desses três gráficos, você consegue mensurar e avaliar melhor o risco daquela entrada naquele momento. Era isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao tempo gráfico. Alguma pergunta?
A gente pode voltar com esse tema amanhã e eu já venho falando sobre isso nos nossos calls de abertura, calls de fechamento. Então seria sempre interessante vocês estarem olhando 3 tempos gráficos. Seja se você tem um gráfico principal no diário, semanal, 60 minutos. Se o seu semanal é o seu principal, então teria que ser mensal, o semanal e o diário. Se o seu gráfico é de 30 minutos, é interessante olhar um de 15, olhar um de 60. Eventualmente olhar um de 10, olhar um de 5, mas aí já fica muito longe de 5 minutos dos 30. Então você tem que montar uma estratégia utilizando 3 gráficos que tenham algum tipo de relacionamento. Não adianta olhar um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 60 minutos e um gráfico semanal, por exemplo. Não faz sentido. Tá certo? Então, não tendo nenhuma pergunta, ficamos por aqui. E amanhã voltamos com o nosso call de abertura às 9 da manhã. Obrigado a todos, boa noite e até lá.